o Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Vamos fazer essa leitura e logo após você vai abrir também sua Bíblia e vamos ler alguns versículos em Lucas capítulo 4, verso 17, 18 e 19. Todos encontraram? Digam amém. Amém. Evangelho de Marcos capítulo 6 diz assim: E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Abra agora em Lucas, capítulo 4, verso de número 14. Todos têm? Amém. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr-se em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Verso de número 25. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, e uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. Toma o teu assento e vamos meditar nessa palavra, a qual o Senhor colocou no meu coração. Quarta-feira passada nós falamos sobre o paralítico que tinha 38 anos ali naquele tanque, e é o tema dessa campanha, em que eu trouxe para vocês a respeito daquele programa no Brasil, Você Decide. Nós decidimos, e a decisão é minha, e a decisão é sua. Não podemos transferir aquilo que eu tenho que decidir. Eu não posso transferir isso para outras pessoas. Eu fiz a leitura com vocês, tanto de Marcos como de Lucas, porque é o mesmo texto colocado em alguns versículos de uma forma diferente. Quando nós encontramos aqui Jesus dizendo que em Nazaré, onde ele estava, após ele ser tentado pelo inimigo, 40 dias no deserto, ele vai para a sua cidade, Nazaré, aonde ele se encontra. E ele entrando ali, como era de costume, na sinagoga, para estar ali cultuando, ele pega o pergaminho, ou lhe dão o pergaminho, em que ele vai abrir,
no capítulo 61 do livro de Isaías, o profeta messiânico. Talvez todos pensavam que iria inibir o filho do carpinteiro, o filho de José, o filho de Maria, o qual eles citam ali seus irmãos, Tiago, Simão e Judas. Porém, eles esqueceram que Jesus, ele não era um homem comum, ele era o Filho de Deus. Aleluia. Jesus estava ali com um pergaminho, o qual ele mesmo sabia de tudo que já havia estado escrito ali. Ele já conhecia Isaías, mesmo sendo depois e antes, ele já conhecia. Glória a Deus. Jesus está diante deles, e Jesus ele vai não só ler o texto, o qual nós lemos aqui nessa noite, mas ele fecha o pergaminho, fecha o livro, e ele diz: hoje se cumpre esta escritura que foi escrita pelo profeta. O povo ficou muito irado, o povo ficou querendo levar Jesus, encurralaram Jesus a um precipício e tentaram lançá-lo dali. Porém, a Bíblia nos diz que Jesus passou no meio de todo o povo, porque ninguém poderia tirar a sua vida. Ele iria entregá-la por mim e por você. Jesus, então, ele faz o comentário para aquela multidão que está ali no templo, irmão Daniel. No tempo do profeta Elias, havia fome na terra, 3 anos e meio, porque não chovia. Porém, Deus enviou o profeta Elias a uma viúva, na cidade de Sidom, a viúva de Sarepta. Ela iria cuidar do profeta. Da mesma forma, Jesus está dizendo para aquele povo que está ali no templo, naquela sinagoga, dizendo, no tempo também do profeta Eliseu, no tempo do profeta Eliseu, estava ali o profeta, mas havia muitos leprosos em Israel. Porém, apenas um foi curado da lepra, um homem chamado Naamã, o sírio. O povo ficou sem entender, irado, e expulsaram Jesus de Nazaré. O que isso tem a ver para meditarmos nessa noite? O que isso o Senhor quer falar conosco nessa noite concernente a esse texto e concernente à incredulidade que estava presente em Nazaré? Porque a incredulidade, ela vai contra aquilo que agrada a Deus. Porque o escritor de Hebreus, ele diz o que? Em capítulo 11, verso 1. Ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova ou a convicção das coisas que hão de vir. E no verso 6, o escritor continua escrevendo, dizendo que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então a incredulidade desagrada a Deus. A incredulidade é a pessoa que não só ela não acredita, como ela está vivendo uma vida em que ela não tem perspectiva nenhuma de melhora. E o texto nos diz que Jesus não pôde operar milagres em Nazaré. O próprio Cristo ficou impactado com a incredulidade daquele povo. Pessoas estavam sendo curadas, Jesus estava ali, o fazedor de maravilhas, mas muitos não foram curados porque não acreditavam. Nós cantamos aqui, basta uma palavra do Senhor para que o impossível se torne possível na minha e na tua vida. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Não há incrédulos aqui no nosso meio, aleluia por isso. Aleluia, você crê que Jesus pode mudar a tua história, pode mudar a minha história. Você não tem que ver, você tem que crer. E nós somos uma geração que nós cremos que Jesus ressuscitou dos mortos no 3º dia para a glória do Deus Pai. Diga glórias a Deus por isso.
A incredulidade, às vezes, é porque as pessoas estão olhando para o homem. A incredulidade estava acontecendo em Nazaré, Ana Paula, porque não só a família de Jesus, mas como era a região onde ele foi morar quando ele veio do Egito, aonde todos o conheciam, aonde todos o viram crescer, aonde todos viram aquele menino caminhando, andando em Nazaré, trabalhando com o seu pai José, aprendendo a carpintaria. Era ali que Jesus estava. E todos estavam ali rotulando Jesus e dizendo: não é esse o filho de José, o carpinteiro? Não, eu não creio que possa ele fazer milagre. E assim não é diferente na minha e na tua vida, em que as pessoas olham para mim, olham para você e vão rotular a minha e a tua vida e dizer: mas eu conheço ele desde pequeno, eu sou vizinho, eu conheço ela, eu conheço ele, eu conheço ela no período em que estava longe dos caminhos do Senhor, perdido nas drogas, e agora que você está na presença do Senhor, cheio da graça do Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus, e você sabendo que foi delegado sobre a tua vida a autoridade divina do céu, as pessoas vão olhar e vão dizer: mas ele não pode, ela não pode, mas como pode? A febre foi embora, o paralítico levantou, o surdo está ouvindo, o cego está enxergando, mas ele não pode. Aleluias. E isso gera incredulidade, porque as pessoas vão olhar para mim e vão olhar para você, vão lembrar daquilo que você era e não daquilo que você é. Aleluias. Jesus esqueceu o seu passado, lançou o meu e o seu no mar do esquecimento e escreveu uma nova história para mim e para você. Diga glórias a Deus por isso. E hoje você tem essa autoridade. Aleluias, porque o Senhor não está olhando o teu passado, Ele não está consultando o teu passado para fazer uma nova história na tua vida. Você hoje pode orar, você pode clamar, você tem livre acesso ao Santo dos Santos, e no nome do Senhor Jesus você ora, e o demônio tem que bater em retirada, porque o nome do Senhor, o sangue do Senhor está sobre a tua vida e sobre a minha vida. O nosso nome está escrito no livro da vida. Aleluias. Então não se preocupe se alguém rotular você, porque fizeram isso com Jesus. Não acreditaram, porque muitas pessoas não foram curadas, não acreditaram, não tomaram posse, porque basta apenas uma palavra do Senhor. Aleluia. Aleluias. Uma palavra do Senhor nos lábios de um homem justo, de uma mulher justa, vai acontecer um milagre. Aleluias. Basta a palavra do Senhor nos meus lábios, nos teus lábios, a oração vai mudar a situação. Quantos creem? Diga glórias a Deus. Aleluias. Eu quero que você creia que essa situação a qual você está vivendo não é o seu fim. Não vai terminar assim, não vai continuar assim. Deus vai mudar essa história e você precisa crer nisso. Nós precisamos acreditar nisso. Basta uma palavra do Senhor. Aleluia. Porém, Jesus estava ali, muitos não foram curados. Jesus, ele estava andando ali, muitos não foram curados. Mas Jesus, ele menciona aqui um homem, o qual eu quero pregar sobre ele, Naamã. Jesus fala que Naamã, dentre muitos leprosos que havia em Israel, Naamã, um sírio, um homem que não tinha a marca da promessa, um homem que estava leproso, um homem que era de uma outra nação, foi curado naqueles dias. Glória a Jesus. Isso chamou muito a minha atenção quando o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. Que Naamã, você pega o texto em 2 Reis, capítulo de número 5, você vai encontrar a história desse homem. Esse homem, ele é um capitão, ele é chefe do exército da Síria.
E o Senhor deu a vitória para ele diante do seu povo. E você é conhecedor da Bíblia. Você percebe que todas as vezes que o povo de Deus estava em desobediência ao Senhor, o próprio Deus corrigia eles através de outras nações. Todas as vezes que Israel esquecia do Senhor, o próprio Deus permitia que os filisteus ou qualquer outra nação viesse subjugá-los. Quando o homem está em desobediência a Deus, quando o homem ele não acredita, ele esquece de Deus, Deus permite certas situações acontecerem com ele, com o intuito de despertá-lo para voltar para o Senhor. Uma coisa é passar pela prova, dando a obediência a Deus. E uma coisa é estar no deserto por conta própria. Deus dá a vitória para Naamã, para a Síria. Eles vão em Israel, eles vão saquear Israel, vão levar muitas pessoas cativas, prisioneiras, e dentre elas vai uma menina. Dentre delas, no meio dos cativos, uma jovem que vai trabalhar para Naamã. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Eu quero chegar no crente Naamã. O crente Naamã é o crente egocêntrico, que só pensa nele. O crente Naamã, que tem muitos espalhados dentro das igrejas, é aquela pessoa, meu irmão, que ele quer que o milagre aconteça do jeito dele. Misericórdia. O crente Naamã é o crente que ele quer dar ordem para Deus. Está no texto. 2 Reis, capítulo 5. Você pode abrir no verso de número 10, que diz assim: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a sua carne se tornará e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Naamã, ele é o crente que não entendeu que é um leproso, é um mau cheiroso, é um homem que aparentemente está bem arrumado, aparentemente está bem vestido, mas a sua alma está uma carniça. Naamã, ele é leproso, e ele não percebe que ele está precisando do milagre, mas ele quer impor a forma que ele vai ser curado. O crente Naamã, eu anotei aqui, ele é prepotente. Ele é prepotente. Ele é orgulhoso. Ele está leproso, mas ele continua com o orgulho, a soberba presente. O crente Naamã é aquela pessoa que ele está precisando de oração, ele está precisando de ajuda, mas ele não consegue pedir ajuda. Porque ele olha a sua posição e ele diz: aquela irmãzinha não pode orar por mim. Aquela irmãzinha não tem condição, eu não vou pedir para ela. E o milagre está ali. O crente Naamã, ele está
ferida, ninguém aguenta ficar perto dele. Está com a alma ferida, com a alma amargurada, esse é o crente. Mas ele não consegue ver que ele precisa estar no culto. Que ele precisa estar na oração. Que ele precisa buscar o Senhor enquanto se pode achar. Ele está cheio de lepra, mas ele não consegue enxergar a sua lepra e quer enxergar a vida do outro. O crente Naamã, ele é esse tipo. É um crente que quer tudo do jeito dele. Eu quero que a minha cura, o meu milagre venha a ser assim. Como Naamã disse. O pastor tem que me chamar, eu tenho que ir lá na frente, nesse dia tem que ter uma manifestação gloriosa de Deus. Ele vai ficar de pé e ele vai falar algumas palavras, ele vai impor as mãos, vai derramar o azeite. É assim que eu quero o meu milagre. Naamã, ele diz isso. É isso que Naamã está falando. Porém, o profeta Eliseu não faz conforme ele quis. O profeta Eliseu tipifica o nosso Deus, dizendo, não é do seu jeito, é do meu jeito. Eu vou fazer do meu jeito na tua vida. E o crente Naamã, ele é cheio de axiologia. Ele acha que o culto tem que ser do jeito dele. O culto tem que agradar a ele, não a Deus. Esse é o crente Naamã. Que um domingo de louvor não é bom. Porque o crente Naamã, ele está achando demais. O crente Naamã esquece que o culto não é para ele, é para Deus. O crente Naamã, ele acha demais, ele discorda de tudo e ele é um incrédulo. Porque o incrédulo, ele não aceita os mistérios de Deus. O incrédulo, ele não consegue entender, não entra na cabeça dele que basta uma palavra do Senhor. O incrédulo, irmão, abra sua Bíblia comigo. O incrédulo do Tomé, capítulo João. João, capítulo 20. Olha o incrédulo do Tomé. Tomé, um dos discípulos de Jesus. Depois de Jesus ter ressuscitado, Jesus apareceu aos os outros discípulos. Tomé não está junto. Tomé não está no dia. Faltou culto naquele dia. Ele não estava presente na oração. Faltou aquele dia o Tomé. E aí, passou-se alguns dias, Tomé chegou. E os discípulos disseram, leia comigo o verso 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram, pois os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe, se eu não vi o sinal dos cravos